no nome de Jesus. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Vocês estão bem? Continuam bem ainda? Glória a Deus. Aleluia. Meu parceiro, nós vamos junto aí? Bora. Eu gosto de trabalhar em equipe. O profeta foi profetizar e ele disse: me traga um tangedor. O meu irmão Luiz nos ensinou sobre isso, que às vezes as pessoas pensam que o menino que fica atrás tocando teclado, ele está fazendo um fundinho musical para ficar romântico a pregação. Não, ele está cooperando, interagindo com o Espírito Santo para provocar, promover um ambiente favorável para que o testemunho de Jesus, o Espírito da profecia, seja comunicado no nosso meio. Amém? Bom, muito bom estar mais uma vez com os irmãos, dando continuidade a esses dias, a esse tempo. Dias de edificação, de crescimento, de arrependimento, dia de expor diante do Senhor também nossos medos, fraquezas e aflições, sabendo que Ele é poderoso para fazer muito mais do que a gente pode pedir, pensar e até mesmo imaginar. Esses são dias favoráveis, como nós falamos aqui pela manhã, mesmo diante de um cenário de adversidade, inseguranças e incertezas. Mesmo nesse cenário, o momento é oportuno para o cumprimento da palavra de Deus. Eu falei aqui pela manhã, sempre que Deus faz, ou sempre que Deus fala, Deus faz. Sempre que Deus fala, Deus cria. E as coisas que Ele tem falado sobre o nosso tempo e a nossa geração não estão perdidas no tempo, mas estão dentro de um momento oportuno de cumprimento. Eu louvo a Deus porque eu percebo Deus nesse tempo nos dando a oportunidade de sermos participantes daquilo que Ele está construindo, daquilo que Ele está edificando. Nesses dias, aquilo que a gente falou basicamente foi sobre o nosso Deus é um Deus de relacionamento. E a história da Bíblia é um Deus que sempre buscou o homem para se relacionar, desde Adão, Enoque, Abraão. Deus sempre buscou relacionamento com seus amigos. Deus sempre buscou um lugar para Ele revelar a sua glória, revelar a sua graça. E sempre que na face da terra Ele encontrou um tipo de gente desesperada pela presença dEle, mais do que por qualquer outra coisa, a história da igreja sempre nos instrui, nos ensina que Ele veio. Coisas sobrenaturais aconteceram. E sabe o que mais chama a atenção? Esses acontecimentos na história da igreja estão ligados diretamente a lugares improváveis, de impossibilidades. Eu quero dizer para você, bem-vindo ao clube dos improváveis. Deus é um Deus que ainda se movimenta de uma forma extraordinária no meio dos seus. E não é pelo quanto nós sabemos, mas é o quanto nós estamos dispostos a se submeter àquilo que Ele quer fazer. Nessa manhã eu falei que eu não preciso saber tudo e nem Deus exige que eu saiba tudo, mas eu preciso viver o tudo que eu já sei. O tudo que eu já sei precisa ser uma verdade absoluta na minha vida. Precisa conduzir a minha maneira de viver. E eu glorifico a Deus porque nesses dias o Senhor está promovendo esse ambiente favorável para que a gente possa cooperar no que Ele está fazendo. Nós cantamos aqui, equibalo. Nós comunicamos aqui para que os céus pudessem ouvir dos nossos sentimentos. E as nossas canções precisam ser verdades da nossa vida. Tem que ser mais do que um momento de êxtase. Tem que ser uma verdade aqui dentro. Eu estou muito encorajado, mesmo diante de todas as adversidades, porque Deus está fazendo algo novo. Isaías 43, 19, ele diz: eis que eu faço algo novo, não percebeis? Eu estou abrindo
um caminho no deserto e rios no ermo. A única coisa que não permite a gente perceber aquilo que Deus está fazendo são as muitas distrações. As distrações não permitem a gente acessar, ver, perceber as coisas que o Senhor está construindo e edificando. E a gente sabe que Deus escolheu a igreja para se movimentar por meio dela. Paulo diz que Cristo é o cabeça da igreja, Colossenses 1,18. Então nós somos o seu corpo. Deus escolheu se movimentar por meio da gente, né? Eu também aprendi que eu sozinho não sou igreja. A igreja é um organismo vivo. A igreja é um homem coletivo. E Deus nesses dias tem juntado os seus para se movimentar através desse homem coletivo. Por quê? Porque Deus tem um plano. E Ele trabalha para o cumprimento do seu plano. E a nossa expectativa é ver, nos anos que estão chegando, o cumprimento do plano de Deus em meio à geração na qual nós fazemos parte dela. Desde que eu me envolvi no Evangelho, que eu criei no Evangelho, na boa notícia, sobre o que Jesus veio e fez, e sobre aquilo que Ele vai fazer quando Ele voltar, aquilo que modelou a minha vida, que abalou a minha vida. Eu sempre ouvi os irmãos apontarem para os dias futuros que seriam dias de cumprimento, que seriam dias que Deus iria fazer algo na nação brasileira e nas nações da terra. Mas a gente caminha, vai caminhando e parece que as coisas não acontecem, não é verdade? Parece que aquilo que a gente pensou que ia explodir está ficando pior. As coisas que a gente pensou que agora chegou o tempo, elas saíram em desordem. Não se preocupe. Deus continua soberano, sentado num alto sublime trono, governando sobre todas as coisas e sustentando todas as coisas por meio da sua palavra. Ele é o mesmo, Ele não muda. E nesse tempo, nós estamos sendo como que chamados a nos tornar participante dessa construção, dessa edificação. Quando eu olho a Escritura, eu sempre vou ver Deus como um pai, Jesus como um filho e o Espírito Santo como um amigo. E eu sempre vou ver o meu pai buscando uma família para se relacionar. Jesus, o meu Senhor e Salvador, buscando uma noiva para casar. E o meu amigo Espírito Santo é atrás de uma casa, buscando uma casa para habitar dentro dela. Porque Deus é um Deus de relacionamento. E em toda a Escritura eu vejo Deus mobilizando, movendo dentro dos tempos, dentro das gerações. Para que os homens preparem um lugar para que Ele se manifeste e se revele. Porque em toda a Bíblia nós vamos ver pelo menos mais de 20 vezes Deus dizendo: eles serão para mim meu povo, e eu serei para eles o seu Deus. E como eu falei ontem à noite aqui, o cumprimento de todas as coisas, o ápice de tudo. Apocalipse 21:3. Se ouviu uma voz do céu, o tabernáculo de Deus está entre os homens. Eles serão para mim o meu povo, e eu serei para eles o seu Deus. O que é o cumprimento de toda a Escritura? O fim de todas as coisas, que não é o fim, é o início de tudo. É aquilo que nós cantamos essa noite, é Deus tabernaculando, é Deus habitando entre os seus. E nós vamos ver em toda a Bíblia, pelo menos no Velho Testamento, por 3 vezes, é Deus pedindo que se edificasse para Ele uma casa, não é isso? Para Moisés Ele pediu um tabernáculo, para Davi uma tenda e para Salomão um templo. E uma das coisas que mais me chama a atenção é que as coisas de Deus, elas são feitas do jeito de Deus. Todas as vezes que Deus pediu para edificar um lugar, para Ele revelar da sua presença e da sua glória, Deus sempre determinou a planta da casa, o modelo da casa, as medidas que a casa teria. Ele sempre também disse sobre os materiais que seriam utilizados para a construção da casa. O que isso me ensina? Que as coisas de Deus não é do meu jeito. Deus tem um padrão para tudo aquilo que Ele faz, e o padrão de Deus é o céu.
Se a escritura fosse uma canção, o refrão para mim seria: assim na terra como no céu, quando Jesus ensina os seus discípulos a orar: Pai nosso que estás, santificado seja o teu, seja feita a tua, aqui na terra. O padrão de Deus é as coisas de Deus são feitas do jeito de Deus. O que isso quer dizer? Não é do nosso jeito, não é como a gente pensa ou como a gente gostaria que fosse. Deus tem um modelo, um padrão, uma forma. Por isso que esse tem sido um tempo que nós comunicamos aqui esses 2 dias. Parece que Deus está espremendo a gente por fora e esticando a gente por dentro. Fala a verdade. Tem dia que bate até meio que um desespero, não é verdade? A gente fica carregado de aflição. Por quê? Porque Deus está nos instruindo e nos ensinando a caminhar dentro do seu padrão e do seu modelo. Igreja tem um modelo. Nós não precisamos inventar moda. É só ler a Bíblia. Exercício do sacerdócio tem um modelo. Criação de filho tem um modelo. Ser família tem um modelo. E onde é que se encontra esse modelo? Nas Escrituras, na Bíblia. E Deus, nesse tempo, penso eu, que Ele está chamando a gente, convocando a gente para um nível de intimidade, ao ponto de nós termos uma revelação das Escrituras que vão trazer uma imagem do Cristo perfeito. Parece que durante os últimos anos ou nas últimas décadas nos apresentaram um Cristo um pouco desconfigurado, né? Parece que não nos apresentaram o Cristo de fato como Ele é. Mas esse é um tempo que Deus está, por meio do Espírito Santo, resgatando a imagem perfeita de Jesus, sua soberania, sua grandeza, sua beleza, sua santidade. Por isso que Ele está chamando a gente para esse lugar de vida, de intimidade, de vida, de relacionamento profundo. Me parece que Deus está fazendo algo, ou está provocando algo, e a Bíblia me instrui e me ensina que sempre que Deus vai mobilizar, mover algumas coisas, Ele convoca os seus para participarem com aquilo que Ele vai fazer. Já percebeu isso na Bíblia? Quando Deus ia julgar Israel, o que Deus fazia? Sempre comunicava os seus sentimentos aos profetas, para que eles pudessem cooperar naquilo que Ele ia fazer. Sempre que Deus vai anunciar um tempo futuro, Deus faz o quê? Deus convoca os seus profetas. Deus se relaciona com os seus profetas, para que eles encarnem a sua mensagem, para que eles encarnem os seus sentimentos, para que eles sintam o que Deus vai fazer e cooperem no que Deus vai fazer. O capítulo 1 do profeta Jeremias, do livro de Jeremias, fala da convocação profética de Jeremias. Deus estava preparando o ambiente para julgar a nação de Israel. E havia um juízo severo, um cativeiro, o cativeiro babilônico iria ser anunciado por causa da sua desobediência. E daí Deus faz o quê? Deus levanta uma voz profética. Deus comissiona essa voz profética. E Deus chama ela para cooperar naquilo que Ele vai fazer nos dias que estão chegando. Me parece que essa geração, Deus também está convocando uma voz, comissionando uma voz, a sua igreja, uma voz profética para essa geração, para participar naquilo que Ele vai fazer. No capítulo 1 de Jeremias, a gente vai ver Ele dizer para Jeremias: Jeremias, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que tu saísse da madre, eu te santifiquei e te dei as nações. Aí Jeremias, um pouco assustado, vai dizer para Deus: Senhor, eu não passo de uma criança. E Deus diz: Jeremias, não digas eu não passo de uma criança, mas fala as palavras que eu coloquei dentro de ti. Sabe, essa geração que Deus está provocando e promovendo, uma geração profética para cooperar em estabelecer ou fundamentar a casa dele, o lugar para ele revelar a sua glória, não é carregada de muita habilidade.
mas ela é sujeita ao Espírito e à presença. Ela é obediente e submissa à vontade do eterno Deus. Eu sei que às vezes assusta a gente. Quantos já ouviram aqui uma palavra profética que Deus veio na sua vida e disse: meu filho, minha filha, eu vou te levar às nações. Quando eu ouvi essa primeira vez, eu digo: Senhor, está enganado. Senhor, olha para mim, olha quem eu sou, Senhor. Olha de onde eu vim, olha o que eu faço, olha como eu vivo. A gente coloca sempre, já percebeu, obstáculos, barreiras, para aquilo que a gente ouve da parte de Deus não seja uma verdade absoluta, porque a gente mede o que ouve da parte de Deus por aquilo que nós somos, ou pela maneira que nós estamos vivendo naquele momento. Mas Deus consegue ver além das circunstâncias e das adversidades. E sabe o que eu tenho aprendido com tudo isso? É que se Deus disse que a palavra dele está dentro de mim, essa é a garantia que eu preciso, eu não preciso de outra coisa. Se ele diz: Jeremias, a minha palavra, ela está dentro de ti, fala. Então eu não preciso de outra coisa, ela é uma garantia, uma certeza das coisas que Deus vai fazer. Porém, o único que pode impedir que as coisas de Deus se cumpram na minha vida sou eu mesmo. A palavra de profecia, ela é incondicional para Deus, porque Ele é Deus, mas para mim ela é condicional. Sempre que Deus fala, Ele espera de mim uma resposta, um posicionamento. Quando Paulo escreve para Timóteo, ele vai dizer para Timóteo: Timóteo, meu filho, luta, combate o bom combate, luta segundo as palavras de profecias, ou as palavras que foram proferidas a teu respeito. Paulo está dizendo: Timóteo, aquilo que de Deus tu ouviu, luta e combate. Por quê? Porque a palavra de profecia, ela cria uma jurisdição, ela cria um ambiente para a gente atuar dentro dele. E Paulo está usando uma linguagem bélica, uma linguagem de guerra, e dizendo: Timóteo, luta, luta segundo aquilo que foi proferido sobre a tua vida, a teu respeito. O que eu quero dizer, que sempre que Deus fala, Deus faz, sempre que Deus fala, Deus cria. Porém, se nós vamos vivenciar aquilo que Deus está falando, ou comunicando, depende da maneira que nós vamos responder, se posicionar, a maneira que nós vamos caminhar sobre aquilo que Ele está falando. Para Jeremias, no capítulo 1, versículo 17, ele vai dizer: Jeremias, levanta-te, cinge os teus lombos e fala a palavra que eu te mandar, para que eu não te envergonhe diante deles. Jeremias, não te assusta, não te espante, levanta-te e cinge os teus lombos. Sabe o que eu penso? Que Deus nesses dias está falando isso para a gente. Ele está dizendo: ei, te levanta e cinge os teus lombos. Esse termo, cingir os lombos, é como se Deus estivesse dizendo para Jeremias: Jeremias, te veste para a ação. Ele está dizendo: te posiciona num lugar onde você esteja vestido, adequado para as coisas que eu estou promovendo nos próximos dias, provocando nos próximos dias. E a gente conhece um pouco da história do profeta. Então ele se posiciona, ele se adequa à realidade daquilo que está vindo, né? Sofre consequências, e muitas consequências, por causa do seu posicionamento. Mas ele persevera e permanece sobre a palavra de Deus. Esses dias Deus está convocando a gente a sermos participantes de algo que Ele está edificando. Se eu pudesse ir embora agora, eu deixaria só um conselho: cinge os teus lombos, te veste para a ação, toma a forma necessária nos anos que estão chegando. Que ação é essa que nós vamos ter nos dias que estão chegando? É sobre preparar uma casa, é sobre edificar um lugar, um ambiente onde o Deus de Jacó possa se revelar. Sabe, a minha parada é meio que a parada de Davi. Conhece o Salmo 132? Lembra-te, Senhor, de Davi, o teu servo, e dos votos que ele fez contigo. Não entrarei na minha casa, não darei descanso aos meus olhos, não deitarei na minha cama, enquanto eu não preparar um lugar.
enquanto eu não preparar uma habitação, um lugar onde o Deus de Jacó, Ele possa se revelar. Essa é a nossa parada. Eu acho que esse é o anseio do Senhor. É que a igreja desses dias, eu e você, tomamos um posicionamento de viver uma forma de vida, um estilo de vida, que seja preparar uma casa, preparar um lugar, uma habitação, onde o Deus de Jacó, Ele possa se revelar. Por 3 vezes, no Velho Testamento, ou na Antiga Aliança, a gente vai ver Deus se movimentando por meio da nação de Israel, querendo ser o Deus daquele povo, e aquele povo se tornar de fato o seu povo. Deus pede para construir habitação, casa para ele. E eu queria que você abrisse comigo a palavra de Deus, as Escrituras, em Êxodo, capítulo 25, que nós vamos falar um pouco, talvez, dessa primeira casa, esse tabernáculo que Moisés construiu no deserto. Talvez ele possa nos ensinar algumas coisas, nos instruir a respeito dos dias que nós estamos vivendo e da necessidade que nós temos de fazer as coisas segundo a vontade de Deus. Estão comigo? Estão comigo? Vocês estão vivos aí? Aleluia, não me deixa sozinho aqui. Nós vamos ler alguns versículos do capítulo 25. Aleluia, eu gosto desse texto. Ele me acompanha desde a minha conversão, mas nesses últimos anos é como que um balizador para a nossa vida, porque ele nos instrui e nos orienta. É sobre edificar uma casa para o Senhor, entendendo que nós somos a casa do Senhor, nós somos o lugar da sua habitação. Capítulo 25 de Êxodo diz assim, versículo 1: Então falou o Senhor a Moisés dizendo... Quem falou com Moisés? Isso. Fala aos filhos de Israel que me tragam uma... Não se preocupe, nós não vamos fazer outra oferta, ninguém vai falar de dinheiro, fique tranquilo. Cristão hoje fica tudo assustado quando se fala de oferta, né? Tem que ficar mesmo. Tem muito lobo por aí. Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha... Quem é que pode trazer uma oferta para o Senhor? Todo homem que se mover voluntariamente. E de quem é essa oferta? É do Senhor. Porque essa oferta tinha um propósito: edificar uma casa, construir um lugar para Ele. Versículo 3: Esta é a oferta alçada que recebereis dele: ouro, prata, cobre, azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho, peles de texugo, madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção, especiarias para o incenso, pedras de ônix, pedra de engaste para o éfode e para o peitoral. E me farão, versículo 8, para que Deus queria uma oferta? E me farão um santuário, eu habitarei no meio deles. Versículo 9: Conforme a tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo fareis. Vira a página aí, vai no versículo 40 do mesmo capítulo 25. É Deus falando para Moisés: atenta, pois, que faças conforme o seu, que te foi mostrado no monte. Vira a página aí, capítulo 26, versículo 30. Então levantarás o tabernáculo, conforme que te foi mostrado no monte. Os textos que a gente lê já são autoexplicativos, né? Deus quer habitar no meio do seu povo, quer que construa para ele um santuário. E daí Deus fala com o seu profeta Moisés e convoca esse povo
para que esse povo faça o quê? Participe, seja participante em edificar um lugar para Deus se revelar. Agora, Deus, quando vai convocar o povo, Ele vai convocar o povo para o povo trazer o quê? Aquilo que vai ser usado para a construção desse tabernáculo. E Ele diz: Moisés, levanta uma oferta, mas tem uma coisa, Moisés, eu só vou receber de todo homem que se mover voluntariamente. Sabe o que eu tenho aprendido? Que só pode participar daquilo que Deus está fazendo quem entende o que Ele está edificando. Só pode cooperar naquilo que Ele está edificando ou construindo dentro desse templo quem tem entendimento e compreensão sobre o que Ele de fato está edificando. Todo homem que se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta. Essa oferta era de Deus, irmãos, porque foi Deus que despojou o Egito. Tudo que eles trouxeram e colocaram diante de Moisés para a construção do tabernáculo nunca foi fruto do trabalho deles. Foi Deus que despojou o Egito. Para quê? Para que eles construíssem para Deus um tabernáculo no deserto e Deus pudesse habitar no meio deles. Deixa eu falar uma coisa para você. Nesses dias, Deus está chamando a igreja para participar do que Ele faz, mas é uma igreja que entende o que Ele faz. É uma igreja que descobriu já o propósito da vida. Não é aquele que frequenta culto. Não é aquele que vem porque aqui é legal. Ele está na igreja porque ele compreende o valor do propósito eterno. Certa feita, Jesus estava ensinando os seus discípulos. Mateus 13, 44 vai dizer que Jesus estava ensinando os seus discípulos e ele disse assim, ó: o reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou o quê? Um tesouro escondido num campo. Alegrou o seu coração, escondeu aquele tesouro, foi lá. Vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Esse é o tipo de gente que Deus está convocando para participar do que Ele está fazendo. Sabe de uma coisa? Nunca foi sobre o campo, irmão. Sempre foi por causa do tesouro escondido nele. O reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro escondido no campo. Irmão, só tem disponibilidade de vender tudo que tem para comprar o campo quem reconhece o valor do tesouro. Sabe quem é o tesouro? Cristo. Jesus é o tesouro. Só tem disponibilidade de abrir mão de toda a sua vida. Eu não estou falando de recursos, porque às vezes a gente usa o termo oferta, ou fala vender tudo que tem, a gente associa sempre a dinheiro. Se fosse dinheiro era a coisa mais fácil que tinha, irmão. Era só a gente vender algumas coisas e comprar, e pagar por elas. E às vezes toda a nossa relação com Deus é só sobre dinheiro mesmo. A gente acostumou a dar oferta, dar dízimo, e tudo isso está na Bíblia. A gente precisa cooperar com aquilo que Deus faz. Mas não é sobre essas coisas que eu estou falando aqui. Eu estou falando sobre vida. Só tem disponibilidade de abrir mão de toda a sua vida quem reconhece o valor do tesouro. Sabe por que tem um tipo de gente na igreja que não muda? Já viu que tem irmãos que vêm na igreja, vem de novo, vai de novo, parece que aí não muda. As coisas não são transformadas. É porque ele ainda não descobriu o valor do tesouro, irmão. Porque ele ainda não reconheceu o valor do tesouro. O dia que ele tiver um encontro real com a realidade de Cristo, ele vai abrir mão de todas as outras coisas. Todas as outras coisas se tornam supérfluas. Todas as outras coisas não fazem sentido. Então nunca foi sobre o campo, é sobre o tesouro escondido nele. O tesouro é Jesus, e só tem disponibilidade de vender tudo que tem e participar do que Ele vai fazer quem reconhece o que Ele é e o valor que Ele tem. Por isso que para edificar um lugar para o Senhor, uma casa para o Senhor, é só quem entende. Por isso que tem gente que vem na igreja, sai criticando, né? Tem gente que vem na igreja e se envolve com alguns irmãos e diz: eles são meio malucos, né? Eles vivem uma vida meio estranha. Parece que eles gostam de abrir mão, de sofrer, de perder, de ficar por último. É verdade. Nós vivemos esse evangelho. Outra coisa que Deus fala para Moisés, Ele vai dizer para Moisés: Moisés, esta é a oferta que me trarão. Essa é a oferta que eu vou receber. Sabe o que eu aprendo?
Eu não dou para Deus aquilo que eu acho. Eu dou para Deus aquilo que de mim Ele exige receber. E isso fala de uma vida de adoração e de extrema devoção. A minha relação com Deus, irmãos, não é sobre eu dar aquilo que eu acho a Deus de adoração. Não, de honra. Eu tenho que dar a Deus aquilo que de mim Ele exige receber. Ele está pedindo para edificar a casa para Ele. Aqui são coisas terrenas, materiais. São os despojos que eles trouxeram do Egito. E Ele vai determinar o que Ele quer receber. Ouro, prata, não é isso? Bronze, peles de texugo, seda, tecido carmesim, peles de camelo, óleos para especiarias, pedras preciosas. Então eu não dou, irmãos. Isso fala de adoração. Sabe, eu não adoro a Deus dando a Ele aquilo que eu acho. Eu dou a Deus aquilo que de mim Ele exige receber. Sabe, às vezes a gente quer impressionar Deus com grandes coisas, não é verdade? E às vezes Deus quer só a nossa obediência. Meu irmão Luiz dá um testemunho tremendo. Luiz é fluminense, o filho dele é jogador de futebol, treina, ele montou um instituto de futebol por causa do filho. E o meu irmão Luiz é torcedor do Fluminense, um pouco sofredor, coitado, mas ele é torcedor do Fluminense. E um dia era uma final de campeonato, o Fluminense estava, faz muitos anos atrás, o Fluminense estava nessa final de campeonato. E ele estava, era um domingo, ele tinha reunião à noite. E ele estava lá como bom torcedor, tricolor, sentado na frente da televisão, até orando para ver se Deus dava uma forcinha para o Fluminense ganhar o jogo. Mas estava difícil aquele dia. E daí o Espírito Santo, sabe aquelas horas que o Espírito vem? E ele chama você. E daí o Espírito veio, ele chamou ele conta isso para a gente. E chama, Luiz, vem, eu estou querendo ter um bate-papo, um gabinete pastoral, nós dois agora. Aí ele disse, Senhor, está acabando o jogo, falta 15 minutos para acabar, Senhor. Quando acabar o jogo eu vou orar 2 horas, Senhor, depois de acabar o jogo. Irmão, acabou o jogo, o Fluminense, pelo que eu soube, perdeu, não teve jeito. Aí o Luiz foi para o quarto de oração. Ele ficou lá 2 horas, botou música, mudou a música, leu Bíblia, mudou a leitura, botou outras coisas para ouvir, se esperneou. Parece que Deus não veio. Depois de 2 horas, Deus falou para ele assim, Luiz, eu não queria as tuas 2 horas, eu queria os teus 15 minutos. Eu estou usando o testemunho do meu irmão por causa do ensino que isso traz para a gente. Adoração não é eu dar a Deus aquilo que eu acho, irmãos. É eu dar a Deus aquilo que Ele de mim exige receber. Às vezes a gente acha que Deus vai se impressionar com as grandes coisas que a gente quer fazer. E Deus tudo que pede às vezes é obediência, submissão, sujeição nossa. Ele chama nós para um compromisso íntimo. Entende? Agora outra coisa que chama atenção é que por 3 vezes Deus vai falar para Moisés, Moisés, presta atenção no modelo que te foi revelado. Qual é o modelo que Moisés viu, irmãos? Moisés edificou na terra algo que ele viu no céu. Ele trouxe para a terra a sombra de uma realidade espiritual que estava no céu. O modelo do tabernáculo de Moisés é Cristo, é Jesus. O que ele edificou na terra, fisicamente, é a imagem daquilo que ele viu no céu. Ele trouxe para a terra a sombra de uma imagem que estava no céu. E por isso Deus vai dizer para ele, Moisés, presta atenção. Moisés, fica ligado no modelo, na forma que as coisas vão ser feitas. Aí no capítulo 40 de Êxodo, versículos 34, 35, vai dizer, e Moisés acabou a obra do pátio, terminou a obra de construção, a nuvem cobriu o tabernáculo e a glória de Deus encheu toda a casa. Sabe o que eu aprendi na minha vida? Que a glória de Deus, ela é a aprovação, que aquilo que nós estamos fazendo está na medida e no padrão que Ele desejou que a gente fizesse. Deus não encheu o tabernáculo de Moisés de glória porque Moisés fez uma tenda bonita. Deus encheu o tabernáculo de Moisés de glória porque aquilo que foi construído e edificado tinha o padrão, o modelo, as medidas, o material de construção, segundo o que Deus pediu. Por quê? Porque as coisas de Deus são feitas do jeito de Deus.
se as coisas de Deus são feitas do jeito de Deus, por que a gente constantemente tema em fazer do nosso jeito? Deus deseja o que, irmãos? Uma habitação. A história da Escritura é Deus buscando para si um povo, um lugar para se revelar, uma casa para habitar, um ambiente para mostrar a sua glória. Sabe o avivamento que a gente busca? Se a gente construir as coisas do padrão dele, vem. Se a gente viver um estilo de vida segundo o modelo que nos foi revelado, vem. Por quê? Porque glória é a aprovação do que aquilo que nós estamos edificando está no padrão e no modelo de Deus. Agora, irmãos, na realidade que nós vivemos hoje, da aliança, de uma nova aliança estabelecida pelo sangue do Cordeiro, a Bíblia diz que Deus não habita agora mais em templo feito pelas mãos dos homens. Habita? Deus habita onde? Na minha vida, na sua, por meio do seu Espírito. Por isso Ele nos fez igreja. Agora nós também temos um modelo, irmãos. Temos ou não temos? Temos? Quem é o nosso modelo? Quem é o modelo? Jesus é a planta da casa. Jesus é o modelo da casa. Jesus tem o material para a construção da casa. Jesus é a medida da casa. Por quê? Porque nós fomos chamados para ser sua imagem e sua semelhança. Ele é a imagem do Deus invisível. Eu falei aqui numa reunião de café pela manhã que Jesus era o único, o exclusivo, o único da sua espécie, o exclusivo, só tinha ele daquele modelo. Por isso que João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único. Unigênito é o único. Que Deus deu o seu Filho unigênito, o único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Paulo parece que tem uma revelação do plano e do propósito de Deus. Quando ele escreve a sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 29, Paulo vai dizer: aqueles que de antemão conheceu, ele predestinou, ele determinou, para que se tornassem a imagem e a semelhança de quem? Do unigênito, do primogênito. Jesus deixou de ser o único, o unigênito, para ser o quê? O primeiro, o modelo perfeito de uma família. Por quê? Porque o nosso Deus é um pai que busca ter uma família de muitos filhos, semelhante ao irmão mais velho. Então nós temos um modelo para viver igreja. Nós temos um modelo para ser cristão. Nós temos um modelo para trilhar o caminho. Entende o que eu estou falando? Eu atrapalhei de novo a tua mídia, né? Faz parte. Eu nunca consigo caminhar certinho assim, mas faz parte. Jesus, eu acho que dava muito trabalho para os caras que filmavam também. Aleluia. Então nós temos um modelo para seguir. Não precisa, pode ficar de boa. Eu estou tranquilo, eu estou em casa agora. Eu já estou me interagindo com os irmãos, já conheci os pastores, já conheci os irmãos, estou legal. Aqui eu vou me soltando, né? Pena que eu já vou embora amanhã. Então nós temos um modelo e um padrão, irmãos. Nosso modelo é, nós fomos chamados para refletir sua imagem, sua semelhança. Abre comigo aí. Filipenses, capítulo 2. Nós vamos ler um pouco sobre o modelo da casa, de como ela se comporta, de como ela vive. O versículo 9 de Filipenses 2 vai dizer que Deus deu a ele o nome que é sobre todo, e o exaltou soberanamente, e deu a ele nome sobre todo. Isso. Sabe, irmãos, a gente gosta. Esses dias aqui eu não estou muito profético, tá, irmãos? Eu estou mais naquela fase assim de instrução, né? Eu percebo Deus conduzindo a gente para um lugar de sobriedade, de instrução, para a gente assumir os lugares que precisamos assumir. Então, parece que daí as coisas vão avançar poderosamente. Eu preciso pegar meu óculos, está aqui.
Filipenses 2,9 fala: Deus o exaltou soberanamente e deu um nome a ele sobre todo. Isso fala de autoridade espiritual, né? Aquilo que a gente busca em Jesus. Quantos buscam autoridade espiritual? A gente busca no modelo que nós temos, que é Cristo, aquilo que Ele tem. Ele tem autoridade. Por isso que quando a gente ora em nome de Jesus. Eu declaro. Por quê? Porque a gente sabe que esse nome tem poder e autoridade. Agora, irmão, aquilo que nós buscamos, autoridade espiritual, no versículo 9, Paulo escreve que Deus deu para ele. Mas antes do versículo 9 tem o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8. Antes de receber a autoridade espiritual, Jesus viveu o quê? Como homem? Um processo. E ele é o modelo daquilo que nós precisamos seguir. Então nós vamos ler do versículo 4 em diante. Os ensinamentos do nosso irmão Paulo. Não atente cada um para o que é propriamente, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. O que nós precisamos ter? Qual o mesmo sentimento que teve em quem? Vamos embora. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante ao homem. Em algumas traduções vai dizer que esvaziou-se de si mesmo, não é isso? Ei, irmãos, Jesus não tinha problema do nome dele estar jogado na lata do lixo, os outros falando dele, não. Jesus nunca buscou reputação. Jesus buscou cumprir propósito. Mas a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Versículo 8. E achado na forma de homem, como? A si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo. Quem é o modelo da casa, irmão? Quem tem as medidas da casa? Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não usurpou o ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo. Posso dar um conselho? Busque a aprovação de Deus, não as dos homens. Não se preocupe com a aprovação dos homens, se preocupe com a aprovação de Deus. E se Deus querer te mostrar aprovado para os homens, é Ele que faz. Não tenha medo da sua reputação. Viva uma vida de princípio de obediência. Tomou a forma de servo. Humilhou-se a si mesmo. Irmão, essa geração, ela precisa mergulhar em alguns princípios que nos faltam. Se Jesus é o nosso modelo, se cristianismo é se tornar a imagem e a semelhança dele, tem alguns princípios que nós precisamos aprender nesses dias. A gente tem dificuldade quando é humilhado por alguém, quanto mais já nós mesmos tem que se humilhar. Não é? Eu falei aqui esses dias, nós temos dificuldade de perder, nós temos dificuldade de não ter razão. A gente com a minha esposa, às vezes, nós sentar numa discussão, né? Vocês não se escandalizem se dizer que um pastor discute com a esposa, né? Porque se você não discute com a sua, você é muito santo. Eu ainda estou na carne, me esforçando para me tornar aquilo pelo qual eu fui chamado para ser. Mas às vezes com ela que cuida de mim em tudo que eu preciso. Às vezes ela tem a razão, eu não quero perder para ela. A minha humanidade briga dentro de mim. É assim com você também? Ou é só eu que sou tão carnal? Ou todo mundo aqui é muito santo? Entende o que eu estou falando, irmão? Nós temos dificuldade dos nossos relacionamentos de se humilhar. Quanto mais a vida de Jesus eu vivo, mais a semelhança de Deus eu me torno. Então, quanto mais os caminhos de Jesus eu trilho, mais parecido com Deus eu fico. E quanto mais de Deus eu conheço, mais os nossos relacionamentos são afetados. Por quê? Porque Deus é uma comunidade, irmãos. Deus é Pai, Filho
Espírito Santo, Deus é uma comunidade, então quanto maior o meu conhecimento a respeito de quem Deus é, mais as nossas relações também são afetadas para viver em forma de comunidade e em comunhão. Posso dar um conselho? Isso é só para alguns, não é para todos. Irmão, para com a discussão burra. Para de ir para a internet querer ter razão e discutir. Isso é discussão burra, isso não leva a lugar nenhum, irmão. Fez um silêncio agora. Vocês estão aí? Usa a internet, irmão, para propagar o Evangelho. Usa a internet para falar de Cristo. Use bem usada. Mas não vá para lá discutir, tá, ter razão. Por quê? Porque o modelo que eu conheço esvaziou a si mesmo, não buscou sua própria reputação. Tomou a forma de servo e, sendo servo, se humilhou, obedeceu. E coisa difícil é obedecer. Obedecer dói, irmão. Não é algo agradável, não é bom obedecer. Grava isso. Se você gravar que obedecer dói, você não vai ter dificuldade de obedecer. Você não vai ter dificuldade de se sujeitar aos processos. Obedeceu até a morte, morte de cruz. Deus está levantando nessa geração uma consciência de martírio. Eu falei aqui nesses dias que eu sou a ala radical do Evangelho. Eu preparo as coisas para os dias difíceis, mas com a glória de Deus revelada. Eu preparo as pessoas para viver dias de dificuldade, mas com a presença de Deus manifesta. Porque uma consciência de martírio é necessária, porque ninguém pode matar o que já está morto. Não quer dizer que você vai ser morto, ou que você vai ser, alguém vai te tirar a vida num tempo de perseguição sobre a igreja. Mas se nós tivermos uma consciência de martírio, irmão, ninguém pode matar o que já está morto. Jesus obedeceu até a morte, morte de cruz. Essa carta quem escreveu foi Paulo. Já percebeu que Paulo, nas suas cartas, ele procura fazer duas coisas. Uma, falar da suficiência da obra de Cristo. Dizer que a obra da cruz é suficiente para a salvação de todo aquele que ele crê. E a outra é instruir, ensinar sobre a maneira de viver o cristianismo, o proceder cristão. Então Deus deseja habitar no meio do seu povo, e o modelo da casa que Deus deseja é o seu Filho, Jesus, aquele que nós fomos chamados para ser a imagem e a sua semelhança. Já viu que o Evangelho é simples? É muito mais simples do que a gente pensa, porém, também é muito mais profundo do que a gente pode imaginar. Evangelho é simples, mas Evangelho é profundo. É simples porque se a gente pensar, raciocinar desse jeito, vai ver, uau, é isso. Mas é profundo por quê? Porque vai exigir de mim uma postura e uma maneira de viver. Para a gente encerrar e eu cooperar com a minha participação nesses dias, porque nós estamos falando de avivamento, eu queria que você abrisse comigo também a carta de Paulo à igreja de Éfeso, Efésios capítulo 5. Aleluia. Nós estamos vivendo um momento bem crucial, irmãos, de transição. Deus está transicionando a gente, já percebeu? Agora a transição não é um lugar para a gente permanecer. É um lugar, é só o processo que tira a gente de um estado e nos insere, nos introduz em outro, né? Israel no deserto ficou 40 anos, não era para passar 40 anos. Era só, o deserto era para transicioná-los para o lugar da promessa. Mas por causa da desobediência, das murmurações, das reclamações, eles não viveram dentro do tempo de Deus e as coisas foram se prolongando. Então nós estamos vivendo em um tempo de transição. Deus está nos chamando a essa responsabilidade. Como eu falei ontem aqui pela manhã, as uvas estão maduras na videira, pronta para ser colhida, pisada e para o novo, mas não se deita vinho novo em odre velho. Então Deus está restaurando quem? Deus está trabalhando em quem? Na gente, nos odres.
Por quê? Porque é o recipiente que vai proteger a unção, aquilo que Deus vai fazer nos próximos anos. Porque as coisas não podem ser mais desperdiçadas, irmão. As coisas precisam ser de fato e de verdade, vividas intensamente. Abriu aí Efésios 5? Eu quero usar esse texto de Efésios como um conselho, para que a gente possa refletir sobre a maneira que Deus está fazendo. Colocou lá? 5:15, coloca para mim. Portanto, vede prudentemente como andais, não como aos nécios, mas como... Se eu pudesse dar um conselho depois dessas coisas que os irmãos têm ouvido aqui, dos irmãos que têm pregado, anunciado aqui, eu ia dizer a mesma coisa que Paulo disse à igreja de Éfeso. Irmãos, vede prudentemente como estão andando. Paulo está falando mais ou menos assim: façam uma análise, vejam para onde os passos estão levando a vida de vocês. Não sejam loucos, é o que Paulo está dizendo sobre ser nécio, mas sejam sábios. Ser sábio aqui é Paulo dizendo: tomem a postura correta, tomem uma maneira e um estilo de vida que vai refletir o caráter de Deus na vida de vocês. Se eu pudesse dar um conselho, eu daria nessa noite, debaixo daquilo que o Senhor tem construído nesses dias nessa casa, na vida dos irmãos: vede prudentemente como andais. Olhem, façam uma análise da vida de vocês. Vão para casa quando acabar a conferência, o encontro, quando vocês voltarem para os seus lares, para o seu trabalho, para a sua vida cotidiana, para o ordinário da vida. Façam uma análise e vejam para onde a tua vida está te levando, para onde os teus passos estão conduzindo. Não seja louco, seja sábio. Tomem a postura correta. Aí Paulo vai dizer, versículo 16: remindo o tempo, é isso? Porquanto os dias... É como se Paulo estivesse dizendo assim: irmãos, nós não temos tempo para perder tempo. Irmãos, os dias são maus, né? Não sejam loucos. Então trabalhem para remir o tempo, porque os dias são maus, nós não temos tempo para perder tempo. Versículo 17: pelo que não sejais insensatos, mas buscai entender ou conhecer qual é a vontade de Deus. Paulo está dizendo, irmãos, prestem atenção, vivam uma vida, e essa vida que vocês vão viver precisa ter um foco. Qual é o foco? Conhecer a vontade de Deus. Deus tem uma vontade. Versículo 18: não vos embriagueis, é isso? Com o vinho no qual há contenda ou dissolução, mas de quem? É como se Paulo estivesse dizendo, irmãos, não se envolvam com nada que vai sedar o entendimento de vocês. Por isso ele está dizendo, não vos embriagueis com o vinho no qual há dissimulação. Não se envolvam com nada que vai sedar o entendimento de vocês, mas sejam cheios do Espírito Santo. Deus tem uma vontade. Qual é a vontade de Deus? Que eu seja cheio do Espírito Santo. Qual é a vontade de Deus? Paulo está dizendo, não sejam insensatos, busquem conhecer a vontade de Deus. A vontade de Deus é que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Versículo 18, 19. Como é que eu posso ser cheio? Nos próximos 3 versículos é 3 passos básicos para a gente ser cheio do Espírito. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor o vosso... O que nós estávamos fazendo aqui? Cantando, salmodiando. Dá uma agitada, não dá? O Espírito vem. Uma das maneiras de nós sermos cheios do Espírito Santo, a vontade de Deus é que eu seja cheio. 3 passos básicos. Existem várias outras maneiras. Existem exercícios espirituais, existe uma vida de devoção, mas coisas básicas do nosso ordinário, do nosso dia a dia, para a gente ser cheio e pleno do Espírito. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos
aquilo que nós estávamos fazendo aqui, versículo 21. Eu gosto desse texto. 21, não, 20, volta, desculpa. Dando sempre graças a Deus. Por quê? Dando sempre graças a Deus por tudo. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, quer ser cheio do Espírito? Quer começar a viver um avivamento pessoal? Fecha a boca. Para de reclamar e de murmurar. Ô gente reclamona e murmurenta é crente. Estou falando mentira? Há um nível de insatisfação na nossa vida constante, irmão. A gente vive insatisfeito, por isso que vive reclamando de tudo. Paulo diz, querem ser cheios do Espírito? Deem graças a Deus por... Quer na vida, quer na morte. Quer comendo picanha? Quer comendo arroz com ovo? Quer fazendo jejum forçado? É que parece que a gente só tem capacidade de agradecer quando as coisas nos favorecem e são boas. Mas Paulo está dizendo, deem graças a Deus. Tudo, irmão, no grego é tudo, no hebraico é tudo, no aramaico é tudo. É tudo, tudo. Dando a Deus graças por tudo. Isso é uma maneira prática de ser cheia do Espírito. A gente às vezes grita tanto, canta tanto, pula tanto. Vem Espírito, ele vem também. Mas tem meios práticos do nosso dia a dia, no nosso cotidiano, que ele vai se fazer presente, se revelar em plenitude na nossa vida. Viu que o Evangelho é simples? Versículo agora 21. Eu gosto desse texto. Quer ser cheio do Espírito? Vamos ler junto? Esse precisa ler junto com a igreja. Esse fica legal lendo com a igreja. Quer ser cheio do Espírito? Irmão, quer ser cheio? Aprenda a se sujeitar uns aos outros. Eu tenho dito por alguns lugares que eu passei nesses últimos meses, que existe uma espécie em extinção na igreja nesses dias. Homens mansos e humildes. Parece que tem uma espécie que está em extinção na igreja. Jesus diz assim, aprendei de mim que sou manso e humilde de espírito. Sabe qual é o princípio básico da humildade? É considerar o teu próximo superior a ti mesmo. Se eu considerar Davi, meu irmão, acabei de conhecê-lo, mas é um irmão do corpo de Cristo. Se eu considerar Davi superior a mim mesmo, eu nunca vou ter dificuldade de me sujeitar à vida dele, irmão. E isso tem a ver com desenvolver um espírito de humildade. Quer ser cheio do Espírito? Sujeitando-vos uns aos outros, no temor do Senhor. E hoje temos uma espécie em extinção, e não é só no mundo, não, é na igreja. De homens, de mulheres, mansos e humildes. Humildade, considerar o meu próximo superior a mim mesmo. Se nós se relacionar assim, eu com ele e ele comigo, você acha que nós vamos ter algum problema? E nós vamos ainda provar de ser cheios do Espírito. Mansidão, irmãos, outra espécie em extinção, que nos impede de se sujeitar uns aos outros. Sabe o que é mansidão? O básico da mansidão? Não se contorcer na controvérsia. Joelson não precisa pensar como eu penso. Joelson não precisa fazer as coisas como eu faço. Mas nós precisamos encontrar Cristo, nosso bem comum, em Cristo, aquilo que nos une. Então nós vamos aprender a ser mansos e humildes de espírito. Mansidão é não se contorcer na controvérsia. Ele pode pensar diferente de mim, de muitas coisas. Eu posso pensar diferente dele. Mas quando a gente se relaciona, a gente não se relaciona para ter razão. A gente se relaciona naquilo que nos une, Cristo. É o que nos une. Provérbios diz que um ferro com outro ferro tanto se aguçam, até que os dois ficam afiados. Nós estamos aqui para ajudar a desenvolver uns aos outros. Ninguém é dono da verdade. A verdade é Cristo.
ela sim é plena, nele e através dele. Entende? Eu queria deixar isso como conselho. Deus quer uma casa, uma habitação para morar. As coisas do céu são feitas do jeito de Deus, do jeito do céu. O padrão de Deus é o céu. O modelo da casa que Deus deseja habitar é Cristo, aquilo que eu fui chamado para ser imagem e semelhança. Cristo tem instrução e um processo que me ensina por meio da vida que viveu, como proceder e como viver. E um conselho final é o que Paulo escreve à igreja de Éfeso: vejam prudentemente como andais, não sejam loucos, mas se vistam de sabedoria, assumam um lugar de entendimento, remindo o tempo, porque os dias são maus, nós não temos tempo para perder tempo. Não sendo insensato, mas buscando conhecer qual é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é: não se embriaguem com o vinho no qual há dissimulação, não se envolvam com nada que vai roubar o entendimento de vocês, que vai roubar ou sedar o entendimento. Por que um homem que depois que bebe bebida alcoólica não pode dirigir, é proibido dirigir? Porque a bebida faz o quê? Ceda o seu entendimento. Não se envolvam com nada que roube o entendimento de vocês, mas sejam cheios do Espírito Santo. A vontade de Deus é que eu seja cheio. E 3 princípios básicos: cantando, salmodiando, entoando cânticos espirituais, dando a Deus graças por tudo e sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Percebe que é simples, mas é profundo. Por quê? Porque é mais sobre a nossa posição do que a maneira que Deus quer fazer. Porque sempre Deus quer fazer. Sempre Deus vai querer manifestar, revelar, promover, provocar. Só depende da gente, da maneira que a gente vai se relacionar como igreja, como irmãos, com o mundo, com Ele. E se eu pudesse falar isso, eu queria deixar: não tenham medo de ousar. Não tenham medo. Não tenham medo de mergulhar profundo. Se você encontrou o tesouro escondido no campo, não tenha medo de abrir mão de toda a sua vida, de se entregar por inteiro. Amém?